Recentemente, os nerdolas aí super engajados em promover o filmeco do James Gunn, o Super Bucha, ficaram chocados, porque, segundo eles, os lacradores estavam tentando sequestrar o Superman, a agenda LGBT estava tentando sequestrar o Superman do James Gunn. E aí pularam eles, né, em defesa do David Corenswet, do James Gunn, e arrancaram suas roupas e mostraram seus músculos e chamaram todo mundo pro pau, porque ir pro pau é com eles mesmo, e defendendo com unhas e dentes. Só que é preciso entender que o que aconteceu agora, o que está acontecendo, esse filme do James Gunn, ele é apenas parte de um processo. Eles não estão tentando sequestrar o filme do James Gunn. Não tem a ver com o filme. O filme do James Gunn faz parte do processo de sequestro desse personagem, desse símbolo, dessa ideia. E ele já vem acontecendo há algum tempo. Eu vou tentar explicar isso para vocês. A primeira coisa que tem que ser compreendida para que a gente perceba como que funcionam os bastidores de Hollywood é entender que Hollywood é literalmente uma religião. É uma seita. Ou digamos que ela é uma Babilônia de seitas. Existe todo tipo de interesse mágico, iniciático, espiritual, político por trás de Hollywood. Hollywood é o verdadeiro centro de poder no planeta. O poder não está em Washington, o poder está em Hollywood. A gente já falou disso algumas vezes. Primeira coisa a se entender é isso aí. Depois, você precisa passar por um processo de revisão dentro da sua mente do que é um filme. O que é um filme? Um filme, uma produção cinematográfica, ela é a criação de um microcosmo. Ela é um processo de invocação de personas, de espíritos. E eu vou apresentar para vocês aqui dois pontos de vista de maneira bem resumida, de dois sincromísticos muito importantes que eu já citei aqui várias vezes. O Jake Coates e o Jason Horsley. A visão do Horsley é bem mais negativa. A do Coates mais positiva no sentido em que ele não se importa tanto e ele não olha tanto os envolvimentos humanos por trás dos processos sincromísticos. Então, ele acaba não se pegando naquele lado obscuro da agência humana, né? Que interfere ou tenta interferir nos planos divinos. Juntando as duas ideias, você vai ter uma percepção bastante clara do que acontece em Hollywood. Como eu disse, vai ser uma introdução apenas, né? Então, num artigo escrito pelo Jason Horsley chamado Cultura de Celebridades, nos últimos parágrafos do artigo ele diz o seguinte, falando sobre celebridades, estrelas. Uma estrela na vida real, por outro lado, alcança a recompensa suprema de riqueza, poder e fama ao impulsionar incansavelmente sua agenda pessoal para o autoengrandecimento, literalmente quando ele e ela chega à tela. Uma agenda que beneficia apenas a estrela e, claro, seus muitos manipuladores. Ele está comparando as celebridades aos deuses antigos. Ele diz que no passado qualquer aldeão podia invocar Thor. Agora tenta você hoje entrar em contato com o Mel Gibson, por exemplo. Né? Eles são completamente inacessíveis. Ele chama isso de democratização dos arquétipos. Num outro momento a gente entende melhor esse processo. Continuando. A estrela então se torna um ressonador vivo. Ressonador vivo. No qual o público pode projetar sua própria natureza estelar, divina, repudiada. O que significa um ressonador? A estrela passa a ressoar
a sua natureza divina. Então, se você gosta muito do Keanu Reeves, se você gosta muito da Gal Gadot, se você gosta muito do David Corenswet, é a sua natureza divina rejeitada que está resplandecendo nele, porque ele se tornou um ressonador. E ele continua, tornando-se no processo um fã adorador, adorando no altar de plástico da celebridade. Aí você pode ver o que aconteceu no show da Lady Gaga, o que aconteceu no show da Taylor Swift, verdadeiros cultos. Pessoas assim, se chegando ao cúmulo de usarem fraldas, né, de se sujeitarem à degradação e ao desprezo. A Lady Gaga literalmente ignorou, cagou para o povo. Aí ele continua: um fã não escolhe seu ídolo por quaisquer qualidades internas reais que ele incorpora. Nem esse fã está recebendo poder ou senso de propósito por meio da adoração. Você não recebe nada. Age como se recebesse, né? Age como se recebesse, mas não recebe nada. Não há opção alguma de ação, entre aspas, para o sujeito do Estado moderno, pois todas essas ações já são determinadas pelo sistema de controle social em que ele vive, no qual a única liberdade é a liberdade de escolher quais ídolos cultuar e quais canais sintonizar. Os fãs são definidos não por suas ações, mas por seu, entre aspas, gosto, sua preferência pessoal e seu fanatismo. E a única liberdade que resta é a liberdade de escolher sua marca particular de entretenimento. Essa é a única liberdade e é por isso que a gente vê uma indústria do entretenimento cada vez maior e com cada vez mais soldados, né, trabalhando para ela, como a gente viu aí nessa campanha do filme do Yamagan. Essa visão mais negativa. Agora, por que que os artistas operam dessa maneira? O Jason Horsley também explica por quê. Eu só pulei a explicação dele. Vamos ver o que o Jake Coates fala sobre isso. No artigo Abrindo Stargate 8 via Kirsten Dunst. Depois eu explico. Ele diz o seguinte: estrelas de cinema são reflexos terrestres de suas contrapartes celestiais, intimamente relacionadas. Ou seja, o céu e a terra, né, como está em cima, está embaixo. Que tantos humanos que hipnotizam nossa cultura na tela de prata, quanto expressão americana, né, para cinema, quanto o espetáculo infinito de luzes que tiram nossa respiração no vazio à noite compartilham o mesmo nome, é profundamente não arbitrário. Não é à toa que são chamados de estrelas. O que cria admiração dentro de nós, qualquer coisa que cria admiração em você, resulta em uma abertura pela qual o Espírito Divino se move. Qualquer coisa que ressoe de perto a pura bem-aventurança do ser, digamos, a beleza ou o talento de uma estrela de cinema, uma cena muito bem dirigida, uma atuação muito profunda, reflete a bem-aventurança, o estado de felicidade eterna de Deus, né? E aí ele diz, faz com que com mais alegria surja como um fogo que se espalha constantemente. Então imagina, as pessoas estão no cinema, se elas se emocionam com uma cena, com uma atuação, com uma trilha sonora, elas se abrem e o fogo divino flui delas. Toda arte e artesanato cuidadosamente talhado tem em seu cerne o propósito de realizar o verdadeiro eu via portal da admiração. Quando a mente julgadora é silenciada pelo talento de um mestre trabalhando em seu campo particular, o compartilhado, né, que nós compartilhamos, né, e a verdadeira essência inerente tanto ao observador quanto ao observado brilham, celebrando a dissolução como alegria, espanto, bem-aventurança. Quer dizer que naquele momento em que as pessoas estavam lá assistindo a Lady Gaga, por exemplo, eles se tornaram um só. Eles se dissolveram num estado de bem-aventurança. Ele dá exemplos. Realmente, assistir Michael Jackson dançar ou se permitisse perder no basquete de Michael Jordan tem exatamente esse processo. Nada menos que a realização de Deus como seu propósito central.
Isto é verdade, quer a testemunha esteja consciente da profundidade do que está acontecendo ou não. Como eu disse, ele é extremamente positivo, né? E é isso que movimenta a gente para o cinema, para um show. Agora, se você juntar esses dois pensamentos, que por que esse fenômeno acontece e Hollywood seleciona essas pessoas especiais, busca por essas pessoas, muitas vezes os esgota, né, os seca eles de tanto usá-los, os corrompe, inclusive. Eles usam essas pessoas para produzir esse efeito, só que os mecanismos dessas seitas fazem com que você saia de uma sala de cinema ou de um show sem nada. Não é só sem dinheiro. Aquela sua experiência, ela não vai ficar com você, ela vai ficar com eles. O que levam de você numa sala de cinema, o que levam de você num streaming, o que levam de você num show, numa peça de teatro, é muito mais do que dinheiro. E hoje em dia, nem é dinheiro mais, não é mais isso que está em jogo. Eles querem a luz que está dentro de você. E isso muitas vezes chega ao ponto em que isso destrói os artistas. Heath Ledger, Elvis Presley, Michael Jackson, entre outros tantos. Então essa é a primeira coisa que precisa ser compreendida, porque isso significa que um diretor, quando escolhe seus atores, tem isso em mente. Ele sabe que tem algo que ele pretende fazer ressoar no público. Tem algo que ele pretende provocar no público. Vamos ver de perto as escolhas do James Gunn. Matéria do Dead Park Place. James Gunn defende a polêmica reviravolta de Jor-El em Superman. Já aconteceu antes nos quadrinhos. Essa argumentação é meio tosca, né, mano? Porque o fato de ter acontecido nos quadrinhos não torna bom. E muito menos aprovado pelo público canônico. Né? E, na verdade, ele diz isso sem oferecer nenhuma história em quadrinhos como argumento. Essa matéria, eu sugiro que vocês leiam, ela vai colocar aí o James Gunn, a gente compartilhou na nossa aba de comunidades, o James Gunn falando por que ele decidiu fazer com que Jor-El e Lara, os pais kryptonianos do Superman, fossem conquistadores. Né? Vamos pensar um pouco na escolha dos atores para Jor-El e Lara. Bradley Cooper é amigo do James Gunn. Cuidado, então. De onde você lembra mais dele? Talvez de Guardiões da Galáxia, você pode pensar. Eu não. Eu lembro principalmente de Se Beber Não Case. Principalmente o 2. Que eu não tinha assistido o primeiro, eu assisti o 2 no cinema. Me diverti muito com aquele filme. Falei, caralho, isso aqui é rolê, hein, mano. E o 3 é meio bosta, né? Mas aí depois eu assisti o primeiro, achei muito divertido também. E ele é o baladeiro lá, né, mano? Da história. O meio que líder do grupo, né? De certa forma. Ele fez muitos filmes. Eu vou fazer uma seleção meio arbitrária aqui? Talvez, mas tem um filme dele chamado Pegando Fogo. Pegando Fogo, ele é um chefe de cozinha muito renomado que, por causa de drogas e álcool, perdeu o nome. Ele não está tão afim de você. Nesse filme, é uma porcaria de filme, mas ele tem uma cena, cara, com a Scarlett Johansson, que inclusive ele tá traindo a esposa nessa ocasião. Mas olha, é uma cena. Assista, assista. E a Angela Sarafian, que é a Lara, a mãe. É, bom, ela tem um filme que ela foi muito elogiada, o Pin Up, que, em que ela é uma mulher, uma fotógrafa que acaba se apaixonando por uma outra pessoa e esquecendo a família, os filhos, é um curta-metragem. Ela participou de uma série chamada Sex Ed, que muitos diziam que era uma mistura de
Sex and the City e esqueci a outra série, mas é uma websérie. On the Doll, que aqui no Brasil tem o nome de Prazeres Proibidos. Vocês estão enxergando alguma conexão aí? Temas repetidos aí? Eu já falei de atores outro dia, né? Inclusive a partir da tese desses caras, do Jake Coates e do Jason Horsley, quando a gente falou de sincromisticismo. E o mais significativo para mim é que ela é a Clementine de Westworld. Se você não assistiu Westworld, ela é uma robô prostituta que basicamente existe para ser objeto no salão, morrer por algum fetiche louco num jogo maluco, e você vê ela sendo instrumento de satisfação sexual até quando ela está desligada pelos operadores, sendo usada pelos operadores. Um objeto sexual. Interessante, né? Porque o Bradley Cooper, o Jor-El do James Gunn, ele recomenda ao Kal-El que ele literalmente monte haréns, semeie muitas mulheres. Obviamente, evidentemente, ele está sugerindo que isso não seja consensual. As pessoas não vão precisar aceitar que seja dessa maneira. Dando uma olhada no currículo dos dois, não parece fazer um certo sentido que tenham sido eles escolhidos para essa nova versão de Jor-El e Lara? Mas a nossa questão aqui é sobre Superman ícone gay, né? Superman, o ícone gay. Vamos dar uma olhada. Eu vou mostrar uma coisa que talvez você não saiba sobre o trabalho do David Corenswet. David Corenswet tem uma relativamente longa filmografia, mas a relação dele com o Superman começou em 2019. Atente bem para o ano, tá? Porque a gente vai voltar a falar dessa época, deste ano, quando ele participou do seriado, e participou em 2 temporadas, né? Do seriado The Politician. Ele interpretava um personagem chamado River Barkley. Bom, qual que era a questão nesse seriado, né? Logo no começo do seriado, o personagem do Corenswet se churrasca. Ele está competindo pela presidência estudantil com um outro cara, chamado Peyton. E ele se churrasca justamente porque ele e o Peyton foram namorados no passado. O River tem uma namorada na ocasião, né? Mas ela não sabe da história, ninguém sabe da história. E quando ele descobre que vai concorrer à presidência com ele se churrasca. Só que é interessante porque ele continua aparecendo depois e você não tem uma explicação clara de como ele aparece. Mas ele em sonhos, em visões, talvez imaginação, mas ele vira meio que um Obi-Wan para o Peyton. Agora, esse Obi-Wan ensina o quê? No episódio 7, o Peyton ele quase morre. E em coma, ele encontra com o River. E a partir desse episódio 7, começa a dar a entender que o Peyton tem meio que um destino de ser político. E que o River tem ali como uma missão para conduzi-lo, né? Ensiná-lo como ser um bom político. Que tipo de político ele deveria ser. E aí ele começa a dar conselhos para ele. Olha só, eu vou ler aqui para vocês matéria do CBR, 1º de julho de 2023. Atenção, David Corenswet tem tudo para ser o Superman. Obrigado ao The Politician. É como que as coisas vão acontecendo, tá? E aí eles comentam aqui sobre o que ele ajuda o Peyton a entender. River o ajudou a perceber coisas como privilégio branco, direitos adquiridos, racismo sistêmico e o que pessoas influentes deveriam fazer com sua riqueza e poder. Então ele basicamente vira uma voz woke
para o Peyton, dizendo, olha, seja um democrata. Se você for um democrata, você vai ser um bom político. Acontece que no episódio 7, quando eles estão em coma, o Peyton pergunta para o River porque o River se churrascou. Porque ele também não quer voltar. Ele quer ir embora com ele. E aí o River não responde. Ele vai responder um negócio muito interessante, daqui a pouco eu falo. Mas o Peyton pergunta para ele, e aí ele estranha a pergunta. E aí o Peyton fala: você tem tudo, você fala chinês. Atenção, você parece com o Superman. Você parece com o Superman. A resposta do River é: eu sentia tudo muito intensamente. Parece uma resposta de Superman também. E nada me ajudava, nem remédio, nem terapia, meditação transcendental, nada me ajudava. Então ele vira meio que o grilo falante do Peyton a partir daí. E aí eu vou ler um trechinho aqui da matéria do CBR. Atenção ao que eu vou ler aqui, tá? Atenção. Como personagem, o Superman prospera em dupla identidade. E Corey Sweat fez isso brilhantemente como River. Olha só, Superman tem uma dupla identidade. Ele dedicou seu coração e alma à criação de um personagem tão encantador. Quando se tratava de medos, lágrimas e anos de sofrimento, os fãs conseguiam se identificar e se conectar com as suas lutas para esconder sua verdadeira identidade. Ficar no armário e não poder estar com Peyton o destruiu. Memorizem essas palavras. Esta é uma habilidade que Corey Sweat pode facilmente dominar como Superman, especialmente em termos da necessidade de manter sua herança kryptoniana em segredo. Corey Sweat não só tem a aparência ideal, mas como River provou que poderia desempenhar um papel poderoso, muito humano e vulnerável. E aí a matéria diz o seguinte, que um dado momento, né, que ele está sempre instigando o Peyton a defender a justiça social, ele fala para ele, igual o Jor-El falando para o Superman, que um dia ele defenderia a verdade, a justiça e todas as pessoas. Sabe aquele jeito humano, né, que o James Gunn falou? Todas as pessoas. E aí é dito aqui, ó, é o mesmo tipo de energia de All-Star Superman, somado ao calor e à empatia que o Homem de Aço de Tyler Hoechlin demonstra em Superman 2. E essa menção ao All-Star Superman aqui? Já se sabia aqui que o James Gunn, entre aspas, ia se inspirar em All-Star Superman? E termina dizendo que que o Rivers se transformou no Superman pessoal de Peyton. E aí, isso aqui é o começo da história. O que aconteceu depois? O Reddit, sempre lá, né? Para mim, o Reddit é a verdadeira cracolândia da internet. Começaram, é engraçado, né? Olha só, é uma seita, né? Eles vão construindo pedaço por pedaço, parte por parte. Aí começaram, nossa, como o David... Isso 2021, pode procurar. Como o David Cornsett parece com o Superman. Nossa, ele lembra muito do Superman. Nossa, ele seria um excelente Superman. E isso começou principalmente entre o público LGBT. Esse apelo começou entre o público da série. Entre o público da série. O apelo começou lá. Então David Cornsett como Superman começou a ser clamado entre o público LGBT. Vocês estão acompanhando o raciocínio? Se vocês estão acompanhando, eu vou mostrar um pouquinho mais. Eu vou mostrar para vocês mais um pouco daquela saga bizonha Superman vermelho e azul. Eu já falei que aquela história é uma alquimia, é uma tentativa de recriação do Superman. Ela surge em que ano? 2021. E eu quero que você olhe com bastante atenção e tira da cabeça que James Gunn se inspirou em Quatro Estações, em All-Star Superman. Ele pegou o visual meio caipira da Quatro Estações para o Clark, os robozinhos de All-Star Superman. A verdadeira inspiração de James Gunn
é Superman vermelho e azul. Vamos dar uma olhada, para você ter certeza junto comigo. Bom, Superman vermelho e azul, a gente já conversou sobre ele antes. É uma série de histórias que dão um tom para o Superman, criam motivos para o Superman que nunca existiram antes. Mas isso tudo é uma campanha, tá? Isso vem sendo gradativamente construído e colocado na cabeça das pessoas. Então você tem, por exemplo, o menino que salvou o Superman. Vai me dizer que essa imagem aí não lembra o Superman do James Gunn todo arrebentado no chão. Esse moleque salvando ele é a cara do Mali carregando o Superman. Não tem como negar. Aí você tem. Todo mundo salva o Superman, né? Você tem a história da menininha aí que ajudou o Superman, aí ganhou um presente dele. Você tem o Superman fazendo festa pro Bizarro. Olha a pose do Superman, meu amigo. Olha que coisa esquisita. O Bizarro que é inimigo dele, né? E o que você me diz do fim dessa história aqui, ó? Olha o Superman. Olha o Superman falando. Da próxima vez é só pedir com educação. Desse jeito o mundo se abrirá para você. Nenhum de nós precisa ficar sozinho de novo. Parece estar falando com criança, né? Mas o público-alvo não é crianças. Não são crianças. Não te soa falso isso? Você acha que só pedir com educação abre as portas mágicas do mundo para você? Acho que isso basta? Você sabe? Acho que é sempre assim. Percebe? Os motivos estão todos aqui. HQ de 2021. HQ de 2021. Mesmo ano em que o Superman perde um de seus títulos mensais para o John Kent, o filho dele, que todos sabemos é LGBT. Hoje em dia é comum você ver o Superman aparecendo em Parada do Orgulho Gay junto com o filho. E esse final aqui que o Superman tá tirando uma selfie com a menina, olha o que ele fala. Olha isso. Ela pergunta se ele tem tempo para tirar uma selfie. Tem um avião com problema no motor a 7.000 metros de altura sobre nós. Luthor acabou de fazer seu canhãozinho funcionar de novo e tenho certeza de que acabei de ouvir um tubo de explosão, então tira rapidinho. Vocês estão entendendo? Isso aqui não existia no personagem. É por isso que é vermelho e azul. É voltando à essência do personagem e mexendo nela. Isso aqui não existia. Você praticamente não tem combate nessas histórias. Você tem essas coisas aqui. Tá acontecendo uma caralhada de coisas. Como prever o que mais pode dar errado? Mas a criança me pediu uma selfie. Lembrando que um pouquinho antes dessa história, a origem do Superman foi reescrita com Origem Secreta. Superman Origem Secreta. E tanto a Fortaleza da Solidão como a aparência do Superman foram ajustadas para que ele ficasse igualzinho o Christopher Reeve. A Fortaleza igual ao do Christopher Reeve. Esse é o primeiro movimento. Um movimento em que se tenta criar um saudosismo pelo Christopher Reeve como Superman ideal, que era uma coisa que também não existia antes. A ideia é afastar, é falar em gentileza, é falar em bondade. Mas você não via isso aqui, esse tipo de coisa aqui. E eu mencionei porque você tem essa outra história aí em que ele tá a cara do Clark, do Christopher Reeve, e que ele impede um assalto só conversando. Só falando com o rapazinho assaltante. É o que a gente vive escutando a esquerda dizer, né? Que com conversa a gente resolve tudo. É, mais livros, menos armas, né? Aquela coisa corriqueira.
Vocês acham que isso é levar a sério? Vocês acham que a vida é assim? A vida da geração Z talvez seja assim, mas hoje em dia, um pai não pode ser duro com um filho rebelde, uma criança desobediente, mimada. Ele tem que abaixar, tem que olhar nos olhos, perguntar o que a criança está sentindo. Isso é recomendação de terapeutas. Quer dizer, o mundo se dobra ao teu sentimento. E você não aprende jamais a contenção, o domínio próprio, a abrir mão das coisas, jamais. Então, todas as histórias têm esse tom. Quando eu falei lá, no vídeo de resposta ao ceifeiro, que eu mostrei que a mesma saga dele, de bochechinha rosada, dizendo que amava a terra, era que ele era currado, o ceifeiro disse, não, eu jamais ia gostar de uma história dessa, eu acredito nele. Mas teve um monte de gente que saiu por aí falando, é desonestidade, o que tem a ver uma coisa com a outra, é uma antologia. É uma antologia com um objetivo, com um tema. Todas as histórias seguem o mesmo tema. Todas vão na mesma direção. Todas fazem o Superman cada vez mais se afastar daquela coisa casca grossa e ir para uma coisa piegas, farisaica, né? Essa coisa sentimentaloide, essa coisa até infantil, né? De que se você der uma rosa para uma pessoa, acabou uma briga. Não é que é para criança, mas é uma mentalidade infantil de adultos. Foi como eu me senti na sala. Por isso que eu saí da sala de cinema, certo de que aquele filme ia bombar, de que Superman ia bombar. Até o momento parece que vai flopar, mas eu também não tenho certeza. Mas eu saí certo disso porque eu pensei, meu Deus, essas pessoas estão aqui vendo esse negócio totalmente infantil. Não é que ele é dedicado a crianças, não. Ele tem um monte de insinuações. O Ultraman dá um puta de um chutão no saco do Superman. Ele tem um monte. Aparece prostituta do nada. Não é um filme feito para criança. Tanto que é PG-13, né? A classificação. Acho que até onde eu sei é PG-13. Né? Mas ele é infantilizado. Uma coisa é você assistir um filme feito para criança. Outra coisa é você assistir uma coisa que foi feita para adultos, que adultos estão ali se derretendo e satisfazendo, e quando na verdade você. Aquilo é bobo. E aí, esse tom bobo foi associado aos quadrinhos, sem nada a ver com quadrinhos. Essa é a verdadeira inspiração do James Gunn. Essa. Aqui, 2021, é o auge dessa redefinição do super-homem. E como ícone gay, tá? Como ícone gay. Ele tinha acabado de revelar a identidade dele. Como que termina essa antologia? Eu já mostrei isso aqui para vocês. Esse garoto, né, que fala do Superman, que o Superman tá sempre lutando para o mundo ser um lugar melhor. Essa é outra coisa também que ficou super destacada no Superman. Ele é um super-herói, porra. Ele combate vilões. Essa coisa do lutar para fazer um mundo melhor, ela esbarra no Superman 4 contra as armas atômicas. E em todo o problema que isso acarreta. Porque o mundo melhor para quem? Do ponto de vista de quem? E aí ele fica falando, você vê ele refletindo sobre um segredo que ele tem. Olha o que ele. Isso aí, ó. Ele se perguntando o que o Superman faria. O que Jesus faria, né? Ele ficaria em silêncio? Manteria o segredo? Ele diz que ele tem um segredo. Mas pergunto, me pergunto, se os amigos dele o conhecem, eles conhecem quem ele é de verdade? Ele tem segredos? Ou ele guarda tudo como se fosse uma fortaleza do jeito que eu guardo o meu? Aí ele chega em casa, o Superman vai fazendo um anúncio, que é o da identidade dele. Aliás, veja como esse desenho aqui, na história em que ele revela a identidade, não. Mas nesse aqui, olha como ele está parecido com o David Corenswet. Olha como esse traço parece o David Corenswet. E aí ele fala quem ele é, e aí olha o comentário do garoto. O Superman saiu do armário. Ele quer ser sincero.
Nós o conhecemos como um herói, mas ele quer que saibamos quem ele é de verdade. A versão mais real de si mesmo. O que faz me perguntar, eu deveria fazer menos que isso? Aí ele, mãe, pai, tem uma coisa importante a dizer, eu sou gay. E aí ele abre a camisa e você tem ali a bandeira LGBT. E aí, como aqui é um mundo perfeito, não tem nenhum susto, não tem nenhum confronto, não tem nenhuma preocupação, nada. As pessoas simplesmente abraçam ele, porque esse é o mundo faz de conta. E veja bem, o símbolo no peito, assim como o Superman abre a camisa para mostrar o S, está sendo colado na bandeira LGBT. Então esse sequestro do Superman vem de muito tempo. E o David Corenswet foi escolhido, aliás, foi criado, introduzido na consciência popular para se tornar Superman, para que esse sequestro se consome. Para que essa restrição em que as pessoas... E aqui a história fica colorida depois que isso acontece. Quer dizer, as cores básicas do Superman agora são preenchidas por todas as cores. O símbolo, entende a magia? Tá entendendo o ato mágico aqui? Os símbolos se misturam, os símbolos se interpenetram, viram uma coisa só, um parasitismo do símbolo. Só que, óbvio, a bandeira LGBT é um monte de cores desfeitas. É uma redução de seres humanos à sua sexualidade, à sua orientação. Não é uma identidade. Não é o S. Não é a letra do nome dele. E aí o final da história. E com aquelas 3 palavrinhas, o mundo agora é um lugar mais sincero. Olha isso, ó, agora o mundo é um lugar mais sincero. Você não está ouvindo essas coisas sobre o filme? Você não ouviu em todo o marketing do filme? Um lugar mais seguro, não só para mim, mas para todos. Obrigado, Superman, por sempre nos inspirar. Tá entendendo? O Superman sendo transformado num objeto, sim, de inspiração, sim, de mundo melhor, sim, de quê? De uma visão política, de uma ideia política. E isso aqui ainda vai mais longe. Muito mais. Porque depois a identidade do Superman foi restaurada. A identidade secreta dele foi restaurada pelo Lex Luthor. Agora, o contexto em que essa identidade foi restaurada é bizarro. E ele aparece, o que acontece nessa história é sugerida no filme do James Gunn. Aquele Luthor histérico, obsessivo, descontrolado, que a Liga Nerdola falou, ai, nossa, que vilão! Mano, se os caras vissem o Lex do Kevin Spacey ou o Lex do Michael Rosenbaum, aí imagina então, se esse Lex é perfeito, que seriam aqueles tridimensionais. Eu sei que Kevin Spacey aprontou depois, mas quando saiu o filme ninguém sabia disso. Caras que interpretaram esse personagem com toda a profundidade, com todas as camadas dele. E eu citei Smallville intencionalmente, porque a ideia de Smallville vai ser usada de maneira muito sacana. Eu já falei dessa história antes, porque o Enorme usou essa história para falar do Superman apanhando o Lex. Mas olha o que acontece nessa história. Se liga. Esse cara, o Manchester Black, que o Lex Luthor sequestrou, era um criminoso. Só ele aceitou ir com o Superman para o mundo bélico. Foi quando o Superman se afastou da Terra e o John assumiu o lugar dele. Sim, Superman aliado de um criminoso. O Lex utilizou o Manchester, o poder psíquico dele, para criar um bloqueio na mente das pessoas com relação à identidade do Superman. Que eles esquecessem que ele é o Clark. E que se ele contasse para alguém, se ele tentasse mostrar isso para alguém, essa pessoa morreria. A trava mataria a pessoa. O motivo para isso é bizonho. Daqui a pouco a gente chega lá. Aí, como o Manchester sabe que vai morrer, né? Ele dá uma provocada no Lex. E fala se ele. Imagina o que o Superman fala dele. Eles ficaram bastante tempo juntos, né? E ele fala: se você quiser, eu te conto. E o Lex quer saber.
E o Lex quer saber. E aí ele disse que ele não fala nada, nadinha. Olha a frase do Manchester. 2022 aqui, tá? Todos os seus anos obcecados por ele, feito um adolescente apaixonado, e os trilhões que gastou tentando matá-lo ou fazê-lo de bobo, e ele nem pensa em você. Você acha que isso aqui está ou não tentando sugerir que o Lex é apaixonado por ele? Não está tentando sugerir, está dizendo. Aí, quando eles começam a lutar, que o Lex está usando aquela armadura, o Lex praticamente confessa. E ele faz uma menção a Smallville. Claro que eles também se conheceram nos quadrinhos. E como eu disse, a Origem Secreta voltou a fazer com que a história deles acontecesse primeiro em Smallville. Mas obviamente que se alguém ler isso aqui vai remeter ao seriado Smallville. Só que lá, quando o Lex tenta matar o Clark, no final da 7ª temporada, ele fala, eu te amo como se fosse meu irmão. I love you like a brother, Clark. But it has to end this way. Mas aqui, olha só que coisa. Olha o que o Lex fala pra ele. O que você sabe sobre machucar? Quando você e eu estávamos em Smallville, juntos, olha, preste atenção nas palavras. Eu era tão solitário. Sentia que não existia ninguém no universo que poderia entender o que eu estava passando. E você mentiu. Escondeu quem realmente era e o fato que também estava sozinho, que era um pária, quando isso poderia ter me ajudado. Não ecoa o menino lá isolado de todo mundo na história que a gente acabou de ver? E em vez disso, você deu sua identidade para eles. Agora, olha essa frase. E se eu não fui bom o bastante para saber a verdade, ninguém é. É uma mulher rejeitada e amargurada se vingando de um cara. É aquele filme dos anos 80 lá do Michael Douglas, Atração Fatal. Isso ecoa no filme, né? A mãozinha do Lex no vidro. O Superman dizendo, nossa, essa sua obsessão por mim tá ficando esquisita. Vocês estão entendendo, gente? Só que o James Gunn nunca vai dizer pra você que ele se inspirou nessas histórias. Ele vai pegar as icônicas. Pra você ficar igual um idiota, falando, não, é porque saiu do quadrinho, é porque é igual o quadrinho que saltou pra tela. O filme é parte deste processo. É parte dele. E se você ouviu tudo que eu falei, destaquei o ano de 2019, que é o ano que o Corey Sweat aparece, porque também é o ano em que todo o processo de abandono dos 952 e estabelecimento do Superman casadinho acontece. É o ano em que o Corey Sweat é proposto e vai crescendo por meio de bots, né, mano? Por meio desses mesmos caras que hoje estão aí dizendo que não tem nada de lacração no filme, que o filme é lindo. Aí em 2021 você tem o John assumindo o manto de Superman, você tem essa Superman vermelha e azul sensibilizando o Superman, insistindo no Superman como um exemplo, como isso e como aquilo. Se você juntar tudo isso e chegar na matéria que chocou os nerdolas, você vai entender a matéria bem melhor. E eu vou ler pequenos trechos da matéria para vocês, tá? É o alt.com. Sim, o Superman é um imigrante. E ele também é um ícone gay. Vamos ver o que a matéria fala. Vou ler pequenos trechos, tá? Ó, identidade secreta e vida dupla. Os gays sabem muito bem como é guardar um segredo de todos ao seu redor. Essa matéria é só esse ano, tá? Agora 2025. Muitos também entendem o que é sentir que precisam viver uma vida dupla. O conceito de identidade secreta é uma alegoria clara para o estar no armário. Nunca foi. O que está acontecendo é o que vem acontecendo há anos
um sequestro do gênero de super-herói. E é interessante, porque são só os símbolos mesmo. Eles só querem os símbolos, porque o público LGBT não compra quadrinhos. Todo quadrinho de LGBT flopa. E tem muitos. A DC agora, no mês do orgulho gay, ela espalha isso por todas as revistas. Por quê? Por quê? O quem quer isso? Ele continua, muitas pessoas queer sentem que precisam passar, simular, né, se disfarçar, como heterossexuais ou cis em público para proteger sua verdadeira identidade e sua segurança. Tá dizendo que isso sempre foi assim, cara. Por que você acha que Superman ia se chamar Legacy? Porque ia ser sobre o John. Ia ser sobre o John. Por isso que esse Superman tem 30 anos e se comporta como adolescente. Só que ia pegar mal. Então aí pisaram no freio. Tenho certeza. Ele continua, ser diferente, estranho. Quando o Gunn fala sobre Superman ser um imigrante, ele está falando sobre ele ser um estranho. O Superman não é como a maioria das pessoas, ele não é como a maioria dos homens. Ele sabe que é diferente e precisa vagar pelo mundo e por todos os seus relacionamentos, sabendo que a maioria das pessoas não conseguirá se identificar com partes significativas da sua vida. O mesmo pode ser dito frequentemente sobre pessoas queer. São super-heróis, cara, eles até voam. Hipermasculinidade. O nome do Superman o declara o homem supremo. Ele é bonito, forte, tem um corpo como o dos homens que você encontraria em um desenho do Tom da Finlândia. Enquanto homens heterossexuais admiram a masculinidade do Superman, homens gays a consideram tanto aspiracional quanto atraente. Pois eles falam do traje e termina a matéria da seguinte forma. Atenção, e não importa o quanto os conservadores reclamem, a história do Superman é uma história de imigrantes e é uma história queer. Naquela HQ, que o Lex Luthor meio que se declara pra ele, que a gente acabou de ver aí, que eu mostrei a capa pra vocês, né? A Superman 10, série 10, número 77. Quando o Superman chega, sabe como que ele fala com o Superman? Ah, chegou o imigrante mais querido de todos. Vocês estão entendendo? É tarde para vocês aí, hipócritas da Liga Merdola, ficarem, não, meu Deus, estão tentando sequestrar o Superman. Vocês estão ajudando seus cínicos. Vocês estão trabalhando para isso, seus hipócritas. Só que é o símbolo que eles querem. Continuando. Pessoas queer sempre se identificaram com super-heróis e continuarão a se identificar. Não sei quando. Não sei quando. Nunca foi público de quadrinhos. Nunca foi. E ainda não é. Se os conservadores querem heróis que não representem a comunidade queer, precisam procurar em outro lugar. Entendeu? Primeiros super-heróis foram sequestrados dos leitores de quadrinhos. Eu sei porque eu passei por isso. Entrou a turba de normies que se achavam donos dos quadrinhos. Eu fico puto. Ah, você vai falar arrogante você. Olha, eu serei então. Eu fico puto quando alguém me querer me ensinar alguma coisa sobre Superman. Ah, não, você não sabe o que você tá falando. Você nunca abriu um HQ na vida. Mano, me respeita, cara. Na moral, puta que pariu. Provavelmente eu lia Superman quando a maioria de vocês não tinha nem nascido ainda. Mas nós que tornamos essas marcas sólidas, que demos valor a elas, a gente não vale mais nada. E isso eu falei lá no vídeo, no meu primeiro Logosofia, falando sobre o nerd. O nerd foi descartado. O que se chama nerd hoje não é o que era nerd antes. O nerd de hoje é o consumer. E agora está acontecendo uma outra transformação. Eles pertencem ao queer, eles são queer. Nas nossas paradas nós usamos roupas de heróis, parecidas com o visual dos heróis. E vocês acham que vocês vão parar isso? Vocês acham, vocês aí, conservadores de meia tigela, que quando a moeda bate, tilinta lá no fundo do cofrinho, vocês ignoram todos os sinais? Há muito tempo o Superman está sendo sequestrado. E por que está?
E por quê? Porque essa foi a promessa da mão vazia, lá em 2015. Quando eu voltar, eu colocarei fim na sua história infinita. E é isso que está acontecendo. Ele matou a Marvel e está matando a DC. E quando ele terminar de matá-los, ele vai terminar de matar a nossa alma. Ele terminará de matar as nossas ideias e o que vai sobrar no lugar é o veneno, a distopia e a maldade da aristocracia. Como eu sempre digo, a cultura woke é só o cheiro do cadáver já em putrefação. Quando o woke aparece, não estou falando de pessoas LGBT, entende? Eu estou falando de movimento, estou falando de ideologia, estou falando de política. Quando isso aparece, quando isso se infiltra, se entremeia, magicamente, inclusive, igual a gente viu aqui, é o corpo já podre. Então, sim, hoje, Superman foi transformado num ícone gay. Essa sensibilidade excessiva, essa coisa do chorar, essa relação meio gay com Lex Luthor, tudo isso vem sendo trabalhado desde 2016, lentamente, um dia de cada vez. E hoje nós temos os ditos nerdolas, os ditos inimigos da cultura woke, trabalhando para que Hollywood complete seu feitiço. O Jeff Winner falou uma coisa bem interessante num dos vídeos dele. Esse filme, Superman do James Gunn, ele veio para fazer com que nerdolas e lacrolas dessem as mãos e alegremente todos se reconectassem na Matrix. Eu concordo plenamente com ele. Um abraço.